Eu assisti algum tempinho atrás na Netflix um filme de comédia. A gente procurou lá comédia, eu e a pastora lá em casa. Não foi tanto comédia, mas em tudo eu vejo Deus falando comigo. Eu acredito que vocês também são assim. Até na pandemia eu tenho visto Deus falar comigo, conosco e com a igreja, haja vista aí o sonho da pastora. E o filme era de comédia, o nome do filme é, não sei se alguém aqui já viu, Os Puxa-Saco. O que acontece com esse filme? Uma família que tinha um senhor, o tio, ele não tinha filhos, tinha sobrinhos, e todo domingo pela manhã os sobrinhos, né, com seus filhinhos, iam visitar o tio, que era muito rico, tinha muita posse. Mas a verdade é que os sobrinhos que iam, os filhos dos sobrinhos nem queriam, mãe, tem que ir lá de novo, mas eles iam por fazer aquela média, porque como ele já estava com uma idade avançada e era cadeirante, achavam que logo ia morrer e eles iam ficar com a herança do tio. Então eles iam por obrigação. Eu me lembro que uma hora ele estava no quarto dele, eles chegaram, ele está lá no quarto, está com o médico, eles ficaram já assim apreensivos, está com o médico. Aí de repente a empregada desce do sobrado, morreu, eles ficaram tudo bem, chegou a hora. E quando eles correram no quarto para ver o tio morto, que tinha morrido, era o médico. Tanto tempo que o médico cuidando do velho, que o médico não aguentou, quem morreu foi o médico e ele vivo. Enfim, ele simulou que ele estava... Aí apareceu um outro sobrinho, que era do irmão dele, que não era ligado à herança dele. Sabe aquele irmão que, vou ficar aí, desse puxa-saquismo, aquela coisa? Foi viver a vida dele, tinha um filho, e esse sobrinho dele aparece no filme. E o senhor, ele simula que ele ficou pobre. Ele simula que ele perdeu as empresas e teria que devolver a casa ao banco. E realmente ele fez uma mudança e ele foi morar no asilo. Simulando. E quando os sobrinhos que iam lá puxar o saco, esperando o velho morrer para ficar com a herança, largaram ele. Não apareceram mais. Só que esse sobrinho que estava com a noiva para casar, eles já morando junto, eles foram, não posso deixar meu tio no asilo. Foram e buscaram o tio. Chegaram lá, o tio estava no asilo, falou, vocês vieram me buscar? Não, tio, o senhor não pode morar aqui, vem morar com a gente. Vocês vieram, se incomodaram por mim? Sim, tio. Aí levaram o tio para a casa deles, né? E ele chegou no quarto, e quando colocaram ele num quarto, tinha algumas coisinhas, e ele olhou para o quarto e falou, não quero morar nesse quarto, eu não quero ficar aqui. Aí a noiva do sobrinho dele falou, tio, mas aqui... Aí tiraram ele, levaram no outro quarto, que seria do casal, estava prestes para casar, e falaram, então o senhor fica no nosso quarto, a gente vai estar planejando para comprar um apartamento melhor, o senhor fica então no nosso quarto, que é janela para a rua e tal. Aí ele olhou assim e falou, também não quero morar aqui, eu quero voltar para a minha mansão. Aí o sobrinho veio e falou, tio, o senhor agora está pobre, o senhor não tem mais mansão, o senhor perdeu tudo. Eu quero ir para a minha mansão. Ele falou, não, tio, o senhor não tem nada. Tenho, eu não perdi nada. Olha na janela, quando ele foi, olhou na janela, estava lá a limusine dele, os empregados dele, tudo lá dando tchau, era tudo combinado. Ele falou, tio, não, eu não estou pobre, dobrei, eu estou mais milionário do que eu era antes. E você vai morar comigo, a minha mansão agora vai ser a tua mansão. E ele, tio, o senhor não pode fazer isso. O que o senhor fez? O senhor simulou tudo, o senhor não pode enganar a gente, não me engane mais. Ele falou, tá bom. Aí ele pegou e levantou da cadeira de rodas e saiu andando, que nem cadeirante ele era. E acabou o filme assim. É engraçado. E tudo a gente vê Deus falando conosco. Em tudo a gente vê Deus falando conosco. A gente fica pensando em Deus. Como as pessoas veem Deus? Como que você tem... enxergado Deus na sua vida? O que Deus representa para você? O que Deus representa para você? Você vê um Deus que só vai te levar para os céus e Ele é o dono da vida? Você vê um Deus que vai te abençoar nessa terra? Você vai ter um bom casamento, uma boa vida financeira? Como que a gente olha para Deus? O que é Deus para mim? Quem é Jesus para mim? Quem é o Espírito Santo? Eu fico pensando naquela passagem de Samuel capítulo 8, quando Samuel, sendo juiz, sacerdote e profeta,
E o povo chega em Samuel e fala: Samuel, nós não queremos mais você como nosso juiz. Era o tempo em que havia os juízes que julgavam. Nós não queremos mais você como juiz. Teus filhos pisaram na bola, você já está com idade avançada, e nós queremos um rei, igual as outras nações têm. Samuel ficou muito triste, ele foi orar a Deus, e olha que coisa triste, Samuel orando a Deus, e Deus falou: Samuel, tudo que eles pedirem, dê, porque não é a você que eles estão rejeitando é a mim, eles não querem me ouvir. Foi quando eles escolheram Saul, o primeiro rei de Israel escolhido pelo homem, e o segundo rei de Israel foi Davi, escolhido por Deus. Eles não querem ouvir a você, eles não rejeitam a você, eles rejeitam a mim. Se você for lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 7, na última guerra que eles vão contra os filisteus, eles pedem a Deus, eles pedem a Samuel: ore por nós enquanto nós iremos lutar contra os filisteus. Esteja orando por nós. Você vê que Samuel era um homem de oração. Foi aquela passagem que Samuel chega a dizer: até aqui nos abençoou, tem nos abençoado o Senhor, até aqui o Senhor tem nos honrado. Então Samuel era importante na vida deles, mas eles não quiseram Samuel, mas Deus falou: não é você não, é a mim. Eu fico imaginando Jeremias capítulo 2, quando ele prepara Jeremias para avisar o povo de Israel, para que eles pudessem ser fiel a Deus, para que eles não fossem cair na mão dos babilônicos. Mas infelizmente o próprio Deus chega a dizer: Jeremias, diz para o povo, eu vou te preparar para você conversar com eles e dizer para eles, pergunte a eles o que eu fiz para eles. Por que eles me rejeitam? Por que eles não me querem? Por que eles se afastam de mim? Que defeito eles viram em mim? Diz para eles que nós vivíamos tão bem na nossa lua de mel, recém-casados. Eu peguei Jerusalém, eu peguei Israel e abracei como a minha noiva. Que eles viram em mim, por que eles me rejeitam? Diz isso para eles, Jeremias. Me faz lembrar Isaías, quando ele tomou a dor de Deus e chegou a dizer: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem está dando ouvido a nós? Gente, quanta ingratidão o ser humano tem mostrado para com Deus. Quantas pessoas, e o Senhor naquele filme me fez me dar essa inspiração nessa mensagem, quantas pessoas têm se tornado puxa-saco. Existe muita diferença entre ser puxa-saco e honrar. Ontem as meninas não estavam puxando o saco da pastora, estavam honrando. Muitas vezes alguém fala: puxa-saco do patrão, puxa-saco do pastor, puxa-saco de fulano. Existe diferença entre puxa-saco, ser puxa-saco e honrar alguém. E muitas pessoas têm deixado de honrar, preocupado que os outros vão achar que ele é um puxa-saco. Filho, se você tem desejo de honrar alguém, honre. Se você tem desejo de honrar a Deus mais do que você tem feito, honre. Porque Deus, ele tem uma promessa com a sua vida. E depende muito de como você está cuidando dele. Como que você está honrando a Deus. Com que intenção você olha para Deus. Com que intenção você está aqui.